vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois, despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Se assenta dando um glória misturado com aleluia. Querido, sendo breve, quando falamos em altar, muitas vezes a gente não imagina como era o altar nessa época. No tempo do Antigo Testamento, o culto era ministrado num tabernáculo, onde havia uma tenda, e o altar ficava fora da tenda. Ficava do lado de fora, aonde o sacrifício era oferecido ao Senhor. Somente depois de oferecido o holocausto no altar, então o sacerdote entrava no santuário, para poder apresentar o sangue daquele sacrifício, representando o perdão dos pecados. Só que esse altar, ele era revestido de bronze. E parando para olhar um pouquinho sobre o bronze é um metal que é originado do cobre. Através do cobre, acrescentando um elemento, se faz o bronze. E quando eu fui dar uma olhada no cobre, na origem do cobre, o cobre foi descoberto 5.000 anos antes de Cristo. É o primeiro metal descoberto pelo ser humano para ser trabalhado. E o bronze foi descoberto 4.500 anos antes de Cristo, pelo povo da Mesopotâmia, que conseguiu fazer um forno que aquecia até 1.200 graus, e esse aquecimento fez com que o processo de fabricação do cobre gerasse o bronze por intermédio de um segundo elemento que era adicionado. E o interessante é que, estudando sobre o cobre é o único elemento na tabela periódica química que, indiferente da temperatura, ele não muda sua cor, nem para cinza e nem para prata. Então o cobre era usado no altar, o bronze, porque o cobre é um condutor de energia. Quem mexe com elétrica sabe que os fios elétricos hoje, os melhores são os de cobre, porque o cobre é um excelente condutor de energia. E assim o bronze, que é muito mais cobre do que outro tipo de metal. E como o altar era feito para poder ser oferecido sacrifício em holocausto queimado, o altar era revestido de bronze, pela nobreza do metal, mas porque esse metal, ele conservava a temperatura, ele, uma vez aquecido, ele é um bom condutor de calor. É um ótimo condutor de calor, o cobre. Tem gente entendendo aqui que já está rindo aqui atrás, aqui, ó. Já está entendendo. Esse altar todo revestido de bronze, ele era um lugar de muito trabalho para os sacerdotes, porque todo dia deveria ter holocausto sendo oferecido ao Senhor. E o processo era sacrifício, tira o sangue, leva ao altar, sacrifica, tira o sangue, queima, depois de queimado, limpa, tirando
todas as cinzas, para no outro dia fazer o mesmo processo. Só que o sacerdote, no meio desse processo, entre uma coisa e outra, ele ainda tinha que trocar suas vestes. Ele não podia usar as mesmas vestes de um dia no outro dia. E a dedicação dos ministros, dos sacerdotes em cuidar desse altar, ela tinha que ser incansável, tinha que ser contínua, porque Deus deixou isso ordenado a Moisés, lá no livro do Êxodo, a forma que ele queria ser adorado através do sacrifício daquela época. Deus deixou estabelecido a forma com que ele queria e deveria ser adorado, e a forma com que deveria ser sacrificado as ofertas para que os pecados fossem perdoados. Sabe por quê? Deus é muito organizado, muito organizado. Ele deixou passo a passo de que forma ele deveria ser adorado e de que forma os pecados daquela época seriam perdoados. Coisa tremenda. Só que esse altar, que antes servia como holocausto, hoje não tem mais necessidade. Esse altar hoje não é necessário para poder servir sacrifícios ao Senhor, porque Deus olhou para nós, tamanha a sua misericórdia, e motivo esse que nós estamos reunidos aqui hoje nesse memorial, é que naquela época, para cada pecado teria que ser sacrificado um animal para poder perdoar os pecados, mas ele mandou um para ser o sacrifício único e verdadeiro, para perdoar não só um, mas todos os nossos pecados. Eu sinto ele aqui. Vou dar um minuto porque ele está aqui. Então esse altar hoje para holocausto não existe mais. Com a invasão babilônica, os altares foram destruídos, depois foram reconstruídos. Mas hoje nós não precisamos de altares para poder queimar sacrifícios para o Senhor. Mas Deus ainda precisa de altares para poder ser adorado. E esse altar que antes era de bronze, esse altar que antes queimava sacrifícios para Ele, hoje Ele está aqui, ó. Ele está aí, ó, dentro de você. Esse altar hoje é o nosso coração, é a nossa vida. Esse altar hoje é o que nós representamos para Ele lá fora, não aqui dentro, mas lá fora, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E esse altar precisa ser cuidado todos os dias, assim como os sacerdotes cuidavam daquele altar. Só que durante esse processo de sacrifício, havia 3 elementos que eram utilizados nesse processo de pedido de perdão, de adoração a Deus. E quando eu disse que é rápida a palavra hoje, é porque eu quero falar só desses 3 elementos que eram usados ali em sacrifício para o Senhor. E o primeiro deles está no capítulo de número 6, no versículo 8 e 9, que fala do sangue. Diga comigo, sangue. Ah, irmão, me ajuda, sangue. No versículo 8 e 9 ele disse: o Senhor disse a Moisés: ordene a Arão a seus filhos, dizendo: esta é a lei
a respeito do holocausto: o holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Primeira coisa que acontece no altar é o holocausto com derramamento de sangue, como símbolo de perdão pelos nossos pecados. Está lá em Êxodo 29. Antes de oferecer o sacrifício, a pessoa colocava a mão sobre o animal, para que os seus pecados fossem transferidos para aquele animal. Olha que coisa louca, mas é de Deus. Isso está registrado em Levítico capítulo 1, versículo 4. Não estou deduzindo não. Antes do animal ser sacrificado, a pessoa ia lá e colocava a mão para que os seus pecados fossem transferidos para aquele animal. E o derramamento de sangue daquele animal aniquilava aquele pecado. Coisa tremenda isso. Só que todos os dias o holocausto precisava ser oferecido ao Senhor. Aí Jesus apareceu, como eu já disse aqui, foi lá e tomou sobre si as nossas dores. O cordeiro, porque todo animal que fosse sacrificado tinha que ser limpo, tinha que ser puro. Ele se fez o cordeiro santo, imaculado, tomou sobre si as nossas dores. É por isso que a palavra diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, porque os nossos pecados foram transferidos para aquele que não tinha pecado, e pelo derramamento do teu sangue a nossa alma foi purificada. É por isso que nós vivemos sob uma nova aliança. Hebreus capítulo 13, versículo 20 diz isso. Porque o sangue de Cristo nos liberta de todo pecado. E no altar dos nossos corações precisa ter o sangue de Cristo jorrando todos os dias, fazendo valer o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados. E eu quero dizer para você nessa noite: você não precisa repetir nenhum ritual de holocausto, mas você precisa clamar o sangue de Jesus na tua vida, porque só pelo sangue de Jesus é que nossos pecados são perdoados e a nossa alma se torna mais branca que a neve. Diga comigo assim: o sangue de Jesus tem poder. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Aí, além do sangue, havia um outro elemento nessa cerimônia de holocausto. Um elemento que representa algo para a nossa vida, que são as cinzas. Diga comigo: cinzas. Levítico 6, 10 e 11 ele fala: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O sacerdote era obrigado a tirar a cinza do altar antes de oferecer um novo sacrifício. O altar precisava estar limpo para ser usado novamente. Eu vou falar de novo: o altar precisava estar limpo para ser usado novamente. Cinzas aqui representa pecado. Naquela época, cinza era o resto do holocausto queimado. Na nossa época, no nosso altar, cinza representa pecado. Sabe por que tem muito altar aí que não está sendo usado? É porque tem cinza de pecado ainda nele. Porque Deus não usa altar que está com cinza de holocausto antigo.
Cinza significa pecado para a nossa vida. Pastor, mas que pecado é esse? Eu não sei, você tem que perguntar para Deus. Quem sabe é o pecado da fofoca, quem sabe é o pecado da falação, quem sabe é o pecado da mentira, quem sabe é o pecado da prostituição, quem sabe é o pecado da bebedeira, quem sabe é o pecado, não sei qual pecado que é, mas uma coisa eu sei, tem muita coisa que eu não sei porque Deus não me usa mais, é porque às vezes o altar está com a cinza velha, precisa ser limpo para depois ser oferecido alguma coisa para Deus. Deus não opera em altar que está em pecado. A palavra diz que até as roupas do sacerdote que eram usadas e se sujavam de cinza precisava ser trocada para poder oferecer. Olha o tamanho da reverência. O sangue não precisa ser mais derramado, mas o altar precisa estar limpo para poder ser utilizado. Do sacrifício e do sangue nós somos livres, mas de tirar a cinza, Deus não nos livrou, porque esse papel não cabe a ele, cabia ao sacerdote. Deixa eu mandar um recado do céu para a tua vida. Deixa eu sair do contexto aqui. Quer viver o melhor de Deus? Limpa a sua vida com Ele para poder virar altar na presença dEle. Você quer ter de novo aquela bênção que você tinha, aquela vida que você tinha? Limpa o seu altar nessa noite para você voltar a ter comunhão com Ele. Você quer voltar de novo a sentir a presença do Espírito Santo? Você quer de novo falar em línguas, repartida de fogo, sentir alegria na alma, saltar na presença dEle, sapatear na presença dEle? O problema não está nele, o problema está no altar. Aí o diabo soprou na sua orelha dizendo assim: pastor, mas eu não estou em pecado. Mas não trocou a veste, continua carregando coisa velha para poder fazer sacrifício novo. Pastor, mas que coisa velha eu carrego. Ninguém gosta de mim. Se ninguém falar comigo, eu também não vou fazer nada. Não, se o pastor não me parabenizar no grupo, eu vou sair. Não está em pecado, está com o altar em dia, mas a roupa ainda está velha, não tirou a roupa velha. Sumiu, glória aí, vai. Pastor, mas eu aceitei Jesus e estou na igreja, mas ainda continua fazendo coisa que fazia antes. Purificou o altar, mas a roupa ainda continua suja da cinza do passado. Pastor, mas eu estou na igreja, pastor, eu virei obreiro, eu virei músico, eu estou indo na escola dominical, eu estou lá, mas de vez em quando eu ainda ouço um funk. Está com a roupa ainda suja de cinza do passado. Pastor, eu estou na igreja, eu sinto a presença de Deus, eu dou glória, eu dou aleluia, mas de vez em quando eu não aguento, pastor. Quando eu vejo aquelas meninas bonitas na internet, ai, eu fico doido. Ainda está com a roupa suja do passado. É noite de você colocar a veste nova. Para poder ter altar novo, é preciso colocar a veste nova. Eis que tudo se fez novo. Vida nova na presença do Senhor. E para nós que estamos lutando para ser crente, a cinza representa o espinho da nossa carne. Nós precisamos reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Todo dia tem que botar veste nova. Ô gente, mas o que eu conheço de crente que está com o altar pegando fogo, mas ainda está com a veste velha. Se o altar somos nós, o sacrifício vivo para o Senhor, e o povo lá fora está vendo a gente com a veste velha rasgada, nós somos um altar relaxado na presença do Senhor.
Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Vai doer, mas é para Jesus tratar com você. Tem um nome sujo para tudo e quanto é lado, compra e não paga, promete e não cumpre, não tem palavra, vive no meio de conversa de contenda, vive fazendo dissensão, contenda entre os irmãos, não adianta. É altar, é novo, mas ainda está com a veste velha, porque quem converteu, converteu, meu querido. Novas coisas vêm sobre a tua vida. Você precisa aprender uma coisa: às vezes a tua vida está agarrada por causa de pequenos detalhes. Talvez você está oferecendo sacrifício para o Senhor todo dia, talvez você está lá limpando o altar todo dia, mas se você não trocar sua roupa, o que você quer dizer, pastor? Ei, deixa eu te falar, vida nova, caráter novo, personalidade nova. Quem tem Cristo na sua vida e é altar vivo do Senhor, ele não pratica as coisas velhas depois que está na presença de Deus. Meu irmão, para você chegar aqui, fazer de conta que está tudo bem, fazendo as coisas que você fazia antes de ter aceitado Jesus. Não dá. Não dá para você chegar aqui e querer sentir a presença de Deus como os outros sentem. Se os outros trocaram a veste para vir adorar e você está com a veste do ano passado, fazendo as mesmas coisas que fazia no passado. Não dá, não dá, não dá. Se alguém está dizendo que Deus vai abençoar você, ele está te enganando. Deus não vai te abençoar, sabe por quê? Deus não aceita oferta de sacrifício sujo. Ele está tendo misericórdia de você, para esperar você limpar o teu altar. Retire as cinzas da sua vida nessa noite. Troque as suas vestes. Quem sabe você está estagnado, parado, não consegue avançar em nada. É porque o seu altar precisa ser restaurado e as tuas vestes trocadas. É noite de você varrer as cinzas. Terceiro elemento, fogo. Diga comigo, fogo. Fogo significa poder. Diga poder. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. No altar, o sangue era derramado, as cinzas eram retiradas, mas o fogo não podia apagar jamais. Todos os dias a chama era acesa continuamente, novamente. E sabe o que eles colocavam para que o fogo não apagasse? Qual era o combustível daquela época? Azeite. Tem azeite aí? Pergunta para o seu lado, tem azeite aí? Na nossa vida hoje, esse fogo é o poder do Espírito Santo que nos acendeia e nos aquece. A luz da palavra precisa sempre estar acesa em nossa vida, e ela vai estar acesa em nossa vida quando nós estivermos cheios do fogo do Espírito Santo em nossa vida. Luz da palavra não é pegar microfone para pregar. Luz da palavra é ser idôneo, é ser limpo, é ter caráter, é andar onde anda, dando testemunho dessa palavra viva da tua vida. Fique de pé. Cada um de nós devemos viver como uma tocha acesa, anunciando essa palavra. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: não permita que nada esfrie ou apague a chama do Espírito Santo na sua vida. Eu vou falar de novo: não permita que nada apague ou esfrie a chama do Espírito Santo na sua vida. Esse altar que é você, ele precisa ser aceso todos os dias. Todos os dias.
porque é igual um forno de usina, uma vez apagado para acender uma luta. Eu não sei quem conhece de processo industrial aqui, mas um alto forno, quando ele desliga, para ele ligar de novo, tem que pré-aquecer ele, é um trabalhão. Um crente, quando ele apaga a chama do Espírito Santo dentro dele, ele não consegue mais sentir a presença de Deus, ele não consegue mais ver Deus no culto, ele não consegue mais ter alegria no seu coração, ele não consegue mais confiar nesse Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que até para adorar a Deus nós dependemos do Espírito Santo. No altar das nossas vidas precisa ter o sangue de Jesus, que nos perdoa de todo pecado. As cinzas do passado devem ser retiradas. Tem muita gente que fica preso nas coisas do passado, converteu, mas vive com um pé lá atrás. Confie em quem te chamou, confie em quem gritou o seu nome, escreveu ele no livro da vida. Confie naquele que achou graça em você um dia e olhou para você e fez você enxergar coisas que os outros não enxerguem e compreender coisas que os outros não compreendem. Porque se você está aqui nessa noite, mesmo que o seu altar não esteja restaurado, mesmo que as suas vestes não estejam limpas, é porque Deus ainda vê em você um altar ainda a ser preparado por Ele. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. O Espírito Santo de Deus falou comigo. O Espírito de Deus falou comigo que tem altares nessa noite aqui que foram apagados. Que tem altares aqui que precisam ser limpos nessa noite. Estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus. Quem sabe você pensa que está tudo conspirando contra você. Não tem nada conspirando contra você. É você que deixou a chama apagar, é você mesmo que não trocou as vestes, é você mesmo que está impedindo a sua adoração de chegar até a Deus e a presença dele de chegar até você. Mas nessa noite, o Cordeiro Santo Imaculado, que ordenou uma mesa para ele sentar conosco, o mesmo Cordeiro que entregou a tua vida, passando por uma via dolorosa, sendo açoitado pelos meus e pelos seus pecados, o mesmo Cordeiro que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, quando aquela pedra foi removida, quando ele esperou 3 dias lá dentro daquele túmulo, mesmo tendo poder para sair, porque ele cumpre aquilo que o Deus Todo-Poderoso manda. No maior milagre, o maior milagre da vida, o maior milagre da vida não é viver aqui, o maior milagre da vida é poder viver lá em cima. O maior milagre da vida não é você ter bênçãos aqui, o maior milagre da vida é você poder morar com Ele na eternidade. O maior milagre da vida não é ter o melhor carro, não é ter a melhor casa. O maior milagre da vida é você ter a tua alma salva em Cristo Jesus. Te damos glória, teu é o poder. Cadê você que quer ter o teu altar restaurado? Que quer trocar tuas vestes, está afastado da presença de Jesus? É com ele, é você com Deus está falando, é com você que Deus está tratando nessa noite. É noite de você sair daqui com a tua vida pautada na presença de Deus. Cadê você? Vem.